Eu gostaria de convidar você para abrir a Escritura Sagrada no livro de Levítico, capítulo 16. Nós leremos do versículo de número 1 ao versículo de número 28. Levítico, capítulo 16, do verso de número 1 ao verso de número 28. Diz assim o texto bíblico: Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada e terá as calças de linho sobre a pele. Cingir-se-á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a parte ou a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele, enviá-lo ao deserto, como bode emissário. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moídos, e os trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles, no meio das suas impurezas. Nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e os porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar, para o purificar, e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim aquele bode levará sobre si
todas as iniquidades deles para a terra solitária. Depois Arão virá à tenda da congregação e se despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá as suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, porém a sua pele, sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará as suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós retornaremos a esse texto durante a nossa meditação. Vamos orar? Deus bendito, a tua palavra foi aberta e nós acabamos de lê-la, mas estamos cientes que somente tu podes abrir o nosso coração e o nosso entendimento para compreender aquilo que acabamos de ler e as lições preciosas contidas nesse texto. Edifica o teu povo, santifica os teus filhos e dá-nos a graça de compreendermos a tua palavra e colocá-la em prática no nosso viver diário. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O livro de Levítico talvez seja um dos livros menos lidos pelos cristãos. E é interessante porque este talvez seja um dos primeiros livros que um jovem judeu lê logo que ele começa a frequentar uma sinagoga. Mas os cristãos têm uma dificuldade em lê-lo. O conteúdo do livro de Levítico é repleto de leis e cerimônias que muitas vezes parecem desinteressantes para o crente contemporâneo. E há alguns aspectos do livro de Levítico que aparecem lá no Novo Testamento e que nós estamos familiarizados com eles, sem muitas vezes sabermos que eles vêm do livro de Levítico. Por exemplo, a expressão, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso vem do livro de Levítico, capítulo 19. Uma outra expressão muito interessante, sede santos porque eu sou santo, aparece lá em 1 Pedro, em outros textos do Novo Testamento, vem de Levítico, capítulo 11, vem de Levítico, capítulo 19. A própria expressão, algumas expressões que nós utilizamos, como a expressão bode expiatório, vem desse capítulo que nós acabamos de ler. Aliás, o livro de Levítico fala de muitas ofertas e fala de uma oferta que eu tenho certeza todo marido já praticou em uma vez na sua vida, pelo menos, a oferta pela culpa. Ou, por que não dizer, a oferta pacífica, aquele momento que você traz flores para sua esposa e você traz como oferta pacífica por alguma culpa, algum erro que você cometeu. O livro de Levítico fala sobre isso. Esse capítulo que nós acabamos de ler trata de um dos eventos mais importantes do judaísmo, o chamado Yom Kippur, ou Dia do Perdão. Se a Páscoa para um judeu é a festa mais importante no calendário judeu, o Yom Kippur, o dia da expiação, é o dia mais solene no calendário até hoje. E nesse dia, versículo de número 29 e 31, diz que eles deveriam afligir a alma por meio de penitência, com jejuns, e eles deveriam buscar, clamar pelo perdão do Senhor Deus. O capítulo 16 de Levítico é um capítulo crítico para a própria estrutura do livro de Levítico. Se você observar cuidadosamente, esse é o capítulo que divide o livro de Levítico. Ele está justamente no meio do livro. Até aqui você teve, no capítulo de número 1 até o capítulo 15, a descrição de vários sacrifícios. A partir do capítulo 17, você terá várias regulamentações sobre purezas, como que o povo pode viver uma vida pura. O que acontece nesse capítulo 16, essa prescrição do dia da expiação, é talvez um dos rituais mais bem elaborados em Levítico.
E a importância desse capítulo é que a mensagem teológica desse capítulo é a própria mensagem do Evangelho que eu e você cremos. Estava lendo um comentarista bíblico e eu achei muito interessante quando ele, falando sobre o que acontece aqui em Levítico 16, ele diz assim: os rituais que aconteciam naquele dia da expiação providenciavam uma explicação por meio de imagens em movimento daquilo que aconteceu diante dos olhos de Deus quando Jesus Cristo morreu no Calvário. Que coisa fantástica isso! Tudo aquilo que você vê descrito em Levítico capítulo 16, de alguma maneira, será cumprida na cruz de Cristo Jesus, na própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo aquilo que nós aprendemos aqui tem implicações diretas com a nossa fé e com o nosso dia a dia. Então, qual a melhor maneira de nós estudarmos esse capítulo esta manhã? E eu tentarei ser o mais rápido possível aqui. Eu gostaria de ver 3 coisas. Primeiro, a descrição do ritual. Depois, eu gostaria de focalizar com você no significado daquele ritual. E por último, o cumprimento daquele ritual em Jesus Cristo. Vamos analisar um pouquinho do que acontecia naquele dia do ritual. Do versículo de número 1 até o versículo de número 22, ele descreve o que aconteceria naquele dia da expiação. Em todo o ritual, em todo o cerimonial daquele dia da expiação. 6 etapas. Primeira etapa está no versículo de número 1 até o versículo de número 2. Fala sobre o contexto. Quando foi que Moisés deu essa ordem para Moisés? E diz assim: logo depois que os filhos de Arão morreram. Você deve se lembrar, está no capítulo 10 de Levítico, os filhos de Arão entraram no santuário, entraram no Santo dos Santos, apresentaram alguma oferta que não havia sido ordenada pelo Senhor. O texto diz que eles apresentaram um fogo estranho e eles morreram. E a morte deles causou um verdadeiro temor em todas as pessoas na região. Por isso agora o texto diz assim no versículo de número 2, Deus diz: fala para Arão, não entre no santuário em todo o tempo. Cuidado, o sacerdote não tem essa liberdade de entrar no santuário e no Santo dos Santos o tempo todo, sempre que ele quiser. Pelo contrário, ele vai entrar uma vez por ano apenas, que será nesse dia da expiação. Então aqui nós temos o contexto. A morte dos filhos de Arão, e a ordem é, ele não entrará em todo o tempo, mas ele entrará apenas uma vez por ano. Segunda coisa que eu gostaria de observar com vocês está no versículo de número 3 e 5. Veja a preparação para o ritual. Para fazer aquele ritual, Arão deveria tomar um novilho, um cordeiro e 2 bodes. O novilho seria para ser sacrificado por ele mesmo e pela sua casa, a casa dos sacerdotes. Você vai dizer, mas por que novilho? Por que não poderia ser um cordeiro? Por que não poderia ser um outro animal? Vocês se lembram quem foi que fez o novilho de ouro na Bíblia? Vocês se lembram que foi um sacerdote? E agora Deus diz, para esse sacerdote Arão, o sacrifício para você e para a sua casa será por meio de um novilho. Não feito de ouro, não de imagem criada, mas um novilho criado pelo próprio Deus, e você vai apresentar esse novilho em sacrifício por você e pela tua casa. Então, em primeiro lugar, por você e pela tua casa. Depois, o sacrifício para o povo. Como que deveriam ser as vestes de Arão? Dê uma olhada no versículo de número 4. Vestirá ele túnica de linho sagrada, terá calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com cinto de linho e cobrirá de mitra de linho. Essas são as vestes dele. Engraçado, porque aqui você não vê aquela descrição da pompa que um sacerdote deveria ter. Lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 39, quando descreve as vestes do sacerdote, diz que tinha estofo azul, uma mitra, e existia uma lâmina de ouro na testa. Mas aqui você não tem nada disso. Na verdade, o que você tem aqui são vestes simples. O que está sendo descrito aqui é a maneira como o escravo normalmente vestiria. Ele vestiria essas roupas brancas, e ele vestiria roupas simples. Não é engraçado você prestar atenção o seguinte, que quando o sumo sacerdote Arão representava Deus diante do povo, a roupa dele era majestosa, cheia de pompa, cheia de glória, porque ele representava o Rei dos Reis.
Mas quando Arão entrava no Santo dos Santos e ele representava o povo diante de Deus, as vestes dele são vestes de servo. Fantástico isso. E eu ainda gostaria de ter mais tempo com você, para te mostrar que essas mesmas vestes de servo são aquelas vestes que dizem lá no livro de Apocalipse, que a multidão dos salvos estarão vestidas com ela quando elas apresentarem diante do Rei dos Reis. Aqui estava a preparação, então, para aquele ritual. Depois da preparação, do versículo de número 6 a 10, você tem um resumo do dia. É como se você estivesse lendo um livro e você lê lá o índice do livro, ou aquela parte do conteúdo do livro. É mais ou menos isso. Do 6 a 10 é o que vai acontecer nesse dia. E depois, do versículo de número 11 a 22, vocês têm os principais atos do dia, os sacrifícios agora acontecendo. O sacrifício do novilho por Arão, o sacrifício de um bode pelo povo, e agora envia o outro bode, o bode emissário, para o deserto. Versículo de número 23 até o versículo de número 28, limpeza final. Arão volta, toma banho, muda suas roupas, lava tudo, a pessoa que levou o bode emissário também se banha, muda de roupa, limpeza total, terminaria o dia, mais ou menos ali. Tudo aquilo aconteceria no centro do acampamento dos judeus, no tabernáculo, no santuário, como diz o texto bíblico. E esse santuário, ele era dividido em duas partes. Havia uma parte maior, chamada o santo lugar. Ali estavam os pães asmos, ali estava o candelabro, e ali estava o incenso aromático que subia à presença de Deus. Depois era dividido por uma cortina. E depois dessa cortina estava o Santo dos Santos, esse lugar que somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Lá no Santo dos Santos estava a Arca da Aliança. A tampa da Arca da Aliança era chamada de propiciatório. A palavra propiciatório significa tampa pecado. E Deus diz aqui no texto que ali, naquele propiciatório, ele apareceria. Versículo de número 2. Eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Por isso, quando Arão entrava ali no Santo dos Santos, ele tinha que, em primeiro lugar, acender o incenso. Para quê? Para fazer uma fumaça. Para quê? Para ele não olhar diretamente para o propiciatório, para ele não tentar ver diretamente a glória de Deus, e para que ele não fosse morto. O texto está dizendo aí, versículo de número 13, fala isso, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que ele não morra. Ele não poderia olhar diretamente para a glória de Deus. Então o incenso aconteceria ali. Então, naquele dia, a cerimônia, o ritual, ele tinha duas partes também. A primeira delas acontecia dentro do santuário, e a segunda ocorreria fora do santuário. O que aconteceria dentro do santuário? Em primeiro lugar, Arão haveria de matar o novilho e ele apresentaria um sacrifício por ele e pela sua família. O fato dele ser o sumo sacerdote não significava que ele não tivesse pecado. Ele tinha pecado. Os filhos dele já haviam sido mortos. Mais tarde nós leremos de outros sacerdotes que também têm pecado. Então, primeiro, ele tem que oferecer um sacrifício por si mesmo e pela sua família. Ele entraria no Santo dos Santos. Ele aspergiria 7 vezes, o número da perfeição, 7 vezes esse sangue sobre o propiciatório. Ele sairia, ele pegaria um dos bodes, confessaria o pecado do povo, colocando as mãos sobre aquele bode. A partir daquele momento, aquele bode representava estar carregando os pecados desse povo. Ele mataria aquele bode, pegaria do sangue daquele bode, entraria novamente no Santo dos Santos. E, de novo, 7 vezes. Por que ele fazia isso? O versículo de número 19 diz que ele fazia isso para a purificação do povo, a purificação do sacerdote e a purificação do próprio santuário. Precisavam ser purificados. Quando ele terminava, vinha a segunda parte do ritual. A segunda parte aconteceria fora da tenda.
Fora da tenda, agora as pessoas estão vendo. Aquilo que aconteceu dentro da tenda, as pessoas não viram. Elas tinham que acreditar, e pela fé acreditar que o que estava acontecendo ali seria eficiente, seria eficaz. Quando o sacerdote saía, era a comprovação de que foi eficaz, porque se não fosse, ele morreria lá dentro. Então, ele sairia e ele passaria para a segunda parte do ritual, que agora seria realizada diante dos olhos de toda a congregação. Ele pegaria o segundo bode, e agora ele não colocaria uma mão apenas sobre o bode, ele colocaria as duas mãos sobre o bode. Aqui é uma coisa interessante, porque a ideia é uma ideia de intensidade, é enfático. Em todos os outros sacrifícios, o sacerdote colocava apenas uma das suas mãos, no capítulo 1, no capítulo 4 de Levítico. Mas agora ele coloca as duas mãos, dando ênfase. Naquele momento, ele confessaria o pecado de toda a congregação. Versículo de número 21 diz que ele oraria, e aqui aparece 3 termos para pecado. Ele oraria e confessaria as iniquidades, as transgressões e os pecados. Tudo está no plural. Significaria que ele confessaria tudo que o povo fez. E depois que ele fizesse aquilo, aquele bode levaria o pecado daquelas pessoas e ele iria para um lugar solitário. A palavra que aparece lá é terra solitária, sem possibilidade de retornar. Ninguém veria mais aquele bode emissário. Uma vez por ano, isso aconteceria. Depois dos sacrifícios, ele voltaria, ele se banharia, os restantes, aquilo que restou dos animais seria queimado, ou excremento seria queimado, e o texto diz que aquilo seria para estatuto perpétuo, versículo 29, e ninguém, nem judeu nem gentio que estivesse ali, poderia deixar de participar daquele dia. Então aqui nós temos o ritual. Qual que é o significado daquele ritual? Eu acredito que aquele ritual, ele abordava 2 dimensões do pecado e 2 dimensões da presença de Deus. Na Bíblia Sagrada, quando você lê sobre o pecado tem diferentes faces. Ele se apresenta de diferentes maneiras na minha vida e na tua vida. Algumas coisas que para você não são tentações cruéis, terríveis, para outro são pontos de queda, tentações enormes. Mas a Bíblia fala não apenas das diferentes faces do pecado, mas ela fala também das dimensões do pecado. Em primeiro lugar, esse texto aqui ensina para mim e para você que pecado é uma impureza que necessita ser purificada. Versículo de número 16. Assim se fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel. Versículo de número 19. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará. Pecado é uma impureza. Pecado não é como aquela impureza, aquela sujeira sobre a nossa pele. Quando você está trabalhando com alguma coisa suja, fica algumas manchas ali sobre a sua pele. Às vezes, quando eu estou trabalhando no sítio, quando eu estou trabalhando com plantas, quando eu estou fazendo alguma coisa que eu mexo com a terra, entra algumas sujeiras até na unha, que você precisa de uma escovinha ali, tenta limpar para ver se você consegue tirar isso da sua pele. Não, pecado não é uma impureza assim. Pecado é mais ou menos como aquela impureza que pode contaminar uma ferida. Pecado é uma impureza tóxica que mata a pessoa. E por isso nós necessitamos da purificação. Lembra que o primeiro bode, o sangue dele era para purificar o povo de Israel. Ele morreria e o sangue dele seria apresentado lá no propiciatório para que houvesse purificação. O sumo sacerdote necessitaria desinfeccionar a si mesmo e tudo que havia sido afetado pelo pecado. O pecado chega na minha vida e na sua vida e ele nos faz enfermos. Nós somos infectados com ele. Ele suja o nosso coração, ele suja a nossa consciência, ele suja o nosso histórico, o nosso passado. Ele suja a nossa vida, ele afeta os nossos relacionamentos. É uma impureza que nos faz sentir vergonha.
Quando as pessoas apontam aquela impureza, sabe quando uma pessoa está suja e ela chega numa festa e ela fica um tanto quanto envergonhada? Sabe quando você está chegando na festa, ou quando você acabou de chegar e você vai tomar um suco, um refrigerante e de repente cai sobre a sua roupa e a festa acabou para você? O pecado traz vergonha para mim e para você. Essa sujeira, essa impureza nos faz mal vistos aos olhos de Deus. A segunda dimensão do pecado é que o pecado é um fardo que necessita ser carregado. Lembra do segundo bode expiatório? O sumo sacerdote colocaria as duas mãos sobre ele, confessaria o pecado do povo e ele levaria, o texto diz lá no versículo de número 22, ele levaria a iniquidade do povo e o pecado seria carregado como um enorme fardo, um enorme peso. Há um livro cristão chamado O Peregrino. E é muito interessante a imagem daquele livro escrito por John Bunyan, quando o peregrino chega diante da cruz e ele ora, ele confessa o seu pecado e ele tem aquela sensação de que um enorme fardo cai das suas costas. O pecado é esse fardo que nos cansa, nos rouba o vigor, nos quebranta e nós nos sentimos sem ânimo para continuar. Esse texto, então, fala de duas dimensões do pecado. O pecado é uma impureza que nos envergonha, nos faz sujos. O pecado é um fardo que nos cansa, que nos quebranta, que nos rouba o ânimo. E esse texto diz que Deus providencia o substituto para lidar com essas duas dimensões do pecado. O sangue substituto para nos livrar dessas duas dimensões do pecado. Mas o texto não fala apenas das duas dimensões do pecado, o texto fala também sobre as duas dimensões da presença de Deus. Veja bem, lá no santuário, Deus se colocaria ali sobre o propiciatório, Deus estaria ali. E quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele tinha que, inclusive, entrar com um incensário para que a fumaça não permitisse ele olhar diretamente para o propiciatório. A presença de Deus estava ali. Mas esse texto ensina duas coisas sobre a presença de Deus. Primeiro, a presença de Deus é algo que todos nós ansiamos desfrutar, mas nós não podemos. Ele é santo, santo, santo. E por causa das nossas impurezas, nós não podemos. Nós necessitamos de um mediador, nós necessitamos de um sumo sacerdote que entre nesse Santo dos Santos, que nos represente lá. Porque esse é Deus Santo. Se nós entrarmos ali de maneira indevida, seremos consumidos. Se o próprio sumo sacerdote entrasse ali e agisse de maneira indevida, ele seria consumido. A presença de Deus é algo que o povo desejaria ter. E nós desejamos, nós ansiamos por essa presença de Deus. Mas nós não podemos desfrutá-la, porque Ele é santo. Mas a presença de Deus é algo que Deus quer nos conceder. Mas Ele não pode, porque nós somos pecadores. O pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. O pecado mostra as nossas impurezas. O pecado mostra a nossa imperfeição. O pecado mostra a nossa sujeira. E o texto aqui diz que o pecado se manifestava na vida do povo de maneiras diferentes. Iniquidades, é aquilo que você planeja fazer. Transgressões, quando você quebrou uma regra, e pecado de modo geral. O povo era um povo pecador, então, porque o povo era pecador, Deus não podia deixar que eles entrassem no Santo dos Santos livremente. Então nós já vimos o ritual, nós já vimos o seu significado. Qual que é o cumprimento desse ritual? Observe no texto que aquilo que acontecia no dia da expiação era imperfeito. Os sacerdotes eram imperfeitos. Eles tinham que sacrificar primeiro por eles, depois pelo povo. Os animais eram imperfeitos. Nenhum deles poderia, de fato, tirar o pecado do povo de uma vez por todas. Por isso, o próprio ritual era imperfeito, que ele tinha que ser repetido todo ano, todo ano, todo ano. E o fato de haver imperfeição naquele ritual
implicava que todo o povo, e nós também, necessitaríamos de um sacrifício perfeito. De um cordeiro perfeito, de um sacerdote perfeito, de um sacrifício perfeito. Eu não tenho tempo de ler com vocês, mas mais tarde, por gentileza, leia Hebreus, capítulo 9 e capítulo 10. O melhor comentário do livro de Levítico é a carta aos Hebreus. Leia depois Hebreus, capítulo 9 e capítulo 10, que você vai observar que ali o escritor diz, Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus não ofereceu sangue de animais, ele ofereceu o seu próprio sangue lá naquela cruz, naquele momento que ele morreu na cruz do Calvário. O sacrifício perfeito estava sendo apresentado. Ele é o sacerdote perfeito, porque ele não teve que fazer sacrifício por ele mesmo, ele era santo. Nem dolo se encontrou na sua boca. Nenhum pecado. Jesus é aquele que, quando as pessoas o acusavam, ele pôde dizer para os seus acusadores, quem de vós me convence de pecado? Ele não tinha pecado, é um sacerdote perfeito. E ele não entrou no Santo dos Santos, no tabernáculo feito por mãos humanas, mas ele entrou na própria presença de Deus. Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não foi vencido pela morte, ele ressuscitou dela. Jesus é a consumação daquele ritual, do dia da expiação. Em Jesus Cristo, o crente hoje pode ter livre acesso à presença de Deus. Por quê? Porque o véu foi rasgado de alto a baixo. E aqui é uma coisa muito interessante, quando você lê o livro do Apocalipse, no capítulo de número 4, descrevendo a presença de Deus sobre o trono, está descrevendo que ao redor do trono tem 24 anciãos, tem 4 anciãos, tem anjos, tem um mar de vidro, tem tochas, tem fogo, e você vai vendo aquela descrição e você pensa, quem poderá romper todas essas barreiras e chegar no trono? Eu não posso, eu sou um pecador. Mas aí você vê no capítulo 5, o Cordeiro que nos representa, o nosso sumo sacerdote, já está assentado no trono. Em Jesus Cristo, eu e você temos livre acesso à presença de Deus, porque o sangue dele estabeleceu um novo e vivo caminho, e por meio do sangue de Cristo Jesus, nós temos livre acesso e podemos desfrutar totalmente da presença de Deus. Em Jesus Cristo, Deus habita com os crentes, Ele deu o seu Espírito que habita em nós. Então aquele problema das duas dimensões do pecado e o problema das duas dimensões da presença de Deus, eles foram totalmente resolvidos na cruz de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo você é livre da vergonha, da impureza que o pecado causou na tua vida, você é nova criatura. Em Jesus Cristo você tem livre acesso à presença de Deus e o fardo do teu pecado foi colocado sobre Jesus Cristo e você pode livremente adorar a Deus, liberto agora. O que é que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Quando você medita no que está acontecendo aqui, isso deveria levar você a cultivar no seu coração gratidão, alegria, pelo que Deus fez, providenciando o substituto para mim e para você. Deus nos deu quem Ele tinha de melhor, o seu próprio Filho. Deus providenciou a reparação daquele abismo que foi causado pelo pecado. Deus nos deu um mediador, Jesus Cristo, e nele nós somos livres da vergonha, livres do fardo do pecado, e nós temos a presença de Deus, podemos desfrutar da presença de Deus, adentrar nessa presença do Senhor e ter o Espírito dele habitando no meu e no seu coração. Quando nós meditamos nesse texto, isso deveria fortalecer a nossa fé, sabendo que Deus é o Deus que trabalha para o bem daqueles que nele confiam, sabendo que esse Senhor Deus é o Deus gracioso, e que essas verdades de Deus não mudam, são as mesmas desde Moisés, Levítico 16. Mas elas foram cumpridas na cruz do Senhor Jesus Cristo, naquele sacrifício remidor, o sangue do bom
redentor. Nessa manhã, quando eu e você teremos o privilégio de participarmos da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, quando nós teremos o privilégio de lembrar e ver com os olhos os elementos desta ceia que representam o corpo de Cristo Jesus, que foi crucificado na cruz, e o sangue de Cristo Jesus, que foi derramado para a nossa redenção, que isso produza gratidão no seu coração, louvor, que isso produza fortaleza na tua fé, firmeza na tua fé, sabendo que nesse Deus nós podemos confiar. Que o Senhor Deus abençoe a mim e a você nesse momento.